nem um A alicate. gente tinha uma moto e um sonho. E aí, amigos do canal, tudo bom? Espero que sim. Hoje, como vocês pediram no vídeo anterior que nós tivemos a participação da Paty, hoje ela está aqui novamente. Ela até perguntou que se vocês tivessem deixado comentário, a gente falaria um pouquinho mais sobre nossa primeira viagem mais longa de moto. Salve galera, tudo bem com vocês? Tô de volta. Ah, meu Deus do céu, vocês ficam me arrumando cada uma. Se deixar eu falo mesmo. Dá Bom, brecha pra ver. Hoje a gente vai comentar um pouquinho mais sobre 4 erros principais que nós fizemos na nossa primeira viagem mais longa de moto. De 650. De Versys 650. Vou fazer um resumo para quem é novo aqui pelo canal. Meu nome é Elon, a garupa é a Paty. Eu sou proprietário de duas Kawasaki Versys, uma 650 e a outra 1000, as duas anos 2020. Só que essa aqui já não é a primeira Versys que eu tenho, então a gente já tivemos outras Versys 2017, outras motos da Kawasaki também, enfim. E mudamos para esse estilo justamente para fazer viagens, né? E após a gente comprar a moto, a Versys 2018, foi no finalzinho de 2017, nós começamos a aumentar o nosso percurso de viagem, de trajeto, saída de final de semana, saindo de 100 km para 200 km, 300, 400, até que um dia falou, por que não? Por que não podemos fazer uma viagem mais longa? E resolvemos ir até Maringá. E aí começar as histórias. 700 quilômetros. Mais ou menos. E o primeiro erro de concepção foi o capacete. Lembra do seu capacete, Paty, como era? O que você tem a dizer sobre ele? Então, como nós andávamos... primeiramente eu ia e voltava com o Elon do trabalho, com a Phaser e a Teneré que a gente tinha lá atrás. Então a gente tinha um capacete simples, que era para ir e voltar do trabalho. E o nosso primeiro erro foi esse, achar que esse capacete simples poderia aguentar e dar todo o conforto e estrutura para uma viagem mais longa, de 700 quilômetros, que para nós era uma viagem longa na época. E foi um erro muito grande, porque o meu capacete, principalmente, nas outras motos, na Teneré ou na Phaser, eu ficava na altura do Elon. Como eu comentei no vídeo passado da Vulcan, se você não viu, volta lá que foi engraçado também, nosso perrengue. Eu comentei que quando a garupa fica na altura do piloto, você não pega vento. Então, para mim era aquilo, eu tinha aquela experiência. E já na 650 não, eu fico mais alta. Tanto que vocês estão vendo aqui, o Elon vai mudar a câmera se não tiver. Eu consigo enxergar acima do Elon. E, consequentemente, também eu pego vento. Então, esse capacete que não tinha aerodinâmica nenhuma, ele parecia uma bola de basquete. Se tiver uma foto, o Elon vai colocar aí. Meu Deus. E o que aconteceu? Ele puxava a minha cabeça para trás a viagem inteira. Fora que ele machucou demais o meu ouvido. Porque eu não sabia arrumar o capacete, não utilizei ele por muito tempo. Eu fui a viagem inteira com o ouvido extremamente dolorido, a minha orelha, e o meu pescoço puxando para trás o tempo inteiro, segurando a cabeça. Fiquei com muita dor no pescoço e nos ombros. E eu achava que aquilo era normal, que era uma viagem de moto mais longa. Mas não, depois que a gente trocou o capacete para esse MT, não sei se foi o próximo que a gente trocou, mas enfim. Não, acho que foi pro No Risk. Teve um No Risk antes. Eu percebi o quanto a gente sofreu, eu principalmente sofri à toa. Então eu até falava, Elon, anda mais devagar, tá muito rápido, tá puxando a minha cabeça para trás. Só que não. E não era o vento? Era o vento que eu tava pegando o capacete, que não tinha aerodinâmica nenhuma, então o vento batia e levava o capacete para trás. Então esse foi o erro número 1 da viagem. Não escolher um bom capacete. Justamente. Não, o capacete é fundamental para você ter conforto, numa chuva, embaçando, barulho de vento, incomoda. 80% do conforto da viagem vai ser um bom capacete. Além da segurança, é claro. Essa parte de embaçar a viseira vai ficar para um outro vídeo, que se vocês quiserem a gente conta a história da viagem para o Rio Grande do Sul, a nossa expedição Sul, Serras, né? Do Sul. Serras do Sul, que a gente teve grandes problemas com a viseira embaçada, mas também se você quiser coloca aqui embaixo que em um outro vídeo eu conto. Agora erro número 2. Isso. Qual que você, na sua concepção, foi o segundo e o maior erro? O maior erro número 2, que não foi o maior, mas foi um erro grande, foi as roupas.
O que Verdade. que aconteceu na época? A gente foi lá, pesquisou, como que as pessoas vão? Elas vão com roupas de cordura. Vamos comprar a roupa de cordura. Calça de cordura, com toda aquela proteção, plástico e não Forro sei o que interno. lá. Fomos lá, não, é isso que as pessoas vão, a gente vai também. Foi a pior coisa que eu fiz na vida, porque ela, pelo menos pra mim, ressaltando sempre que é a nossa opinião, então se você se dá bem, não tem problema nenhum. Mas foi muito ruim, porque principalmente pro garupa você perde muita mobilidade, mas muita. Principalmente porque as roupas de moto feminina, elas são mais justas, elas são mais no corpo. As masculinas, elas costumam ser mais largas, tal, as femininas não. Então eu perdi muita mobilidade. Pra Consequentemente, subir e eu descer fiquei na moto é péssimo, né? nossa, eu fiquei com muita dor no joelho, muita dor no quadril de levantar e sair da moto. Foi muito ruim. Então, depois eu pesquisei melhor, eu achei umas calças jeans da Corse com proteção, é, Tem como até que Kevlar, chama? balístico, né? Kevlar. Kevlar, isso. Então, a gente tem a mesma proteção se cair no asfalto, tem as proteções laterais, joelho, mas tem toda a flexibilidade. Então, as nossas viagens, a próxima viagem longa que a gente fez depois de Maringá foi para a Argentina. Fomos com essas calças jeans da Corse, foi outra experiência. Claro, a gente foi na 1000, mas mesmo assim, nossa, foi outra experiência. Então, hoje a gente preza muito pelo conforto, segurança, mas conforto. Então, a roupa, ela interfere muito no cansaço. Justamente. Até você falou em relação ao joelho, a 650 quando comparado a 1000, né? A primeira viagem mais longa que nós fomos para Maringá foi de 650. Eu sentia muito também os problemas de circulação no joelho pela posição da perna mais recuada e também pela calça. A de cordura ela aperta um pouco mais e sua circulação acaba dificultando bastante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro ponto, mas é meio que correlacionado com o primeiro, né? Ou com o segundo, que foi Erro em número relação. 3. Isso, que foi em relação ao tempo de parada. Claro, sem fazer um planejamento, parava só quando tinha que abastecer a moto ou não tinha que abastecer a moto. E, enfim, a gente começou a demorar muito entre as paradas e isso tornou a viagem muito cansativa. Além de demorar para fazer as paradas, quando parava a gente queria descansar muito, comer bastante. Uma viagem como fosse de Sim. carro mesmo. Voltava para a moto um sono. Nossa. Passava um pouquinho, tinha que parar para tomar água, e depois que tomava água, parar para ir no banheiro. Então, assim, não que você não tenha que parar para tomar água, esticar e ir no banheiro, mas o planejamento da viagem, eu acho que diria que seria a parte mais importante, é o que torna a viagem muito mais agradável. Quando eu falo em planejamento, não só o tempo de parada, né? O caminho, hoje, se me falarem para me deslocar, eu particularmente prefiro dar uma volta um pouco maior, sair de São Paulo em direção a Assis e de Assis, Londrina e Maringá. Só que naquele trajeto nós fomos por Ourinhos. Mal sabíamos que era época de colheita de cana. Ali é uma região muito produtora de cana. Então, assim, a estrada é pior, pista dupla, mão e contramão, né? E muito caminhão, tráfego pesado. Então, o tempo de viagem demorou demais e ficou muito cansativo. Fora a parada para colocar a capa de chuva, enfim. Assim, a questão, quando você demora muito para fazer a primeira parada, então a gente demorava mais de 2 horas para fazer a primeira parada. Um descanso de 10, 15 minutos não é mais o suficiente. E a partir dali começa a ficar cumulativo o cansaço. Quando você vai muito, você já desgasta demais o corpo de início, o tempo de parada ele dá um leve descanso, mas já não é mais o mesmo. Agora, quando você para a cada 1 hora ou a cada 100, 150 quilômetros, você não desgasta demais o corpo e aqueles 15 minutinhos que você para é o suficiente. Você consegue andar mais os seus 100, 200 quilômetros, 1 hora, 1 hora e meia, tranquilamente. Sim, justamente. Claro que isso daí tudo serviu de aprendizado para as viagens mais longas que após essa primeira, que foi Foi maiores. um caos. Um Meu dos maiores aprendizados. Sim. Bom, o último ponto, né, de Denis, que foi um dos erros mais graves, mas hoje a gente Mas entende o erro que foi número 4. o erro número 4, que nós percebemos que foi o erro que a gente saiu com preparo muito pouco. Claro, a moto é nova, muita gente compra a moto nova, está na garantia, não, comprei um negócio novo, vou sair, vou viajar. Claro, passamos o período de amaciamento, até adaptação, colocamos alguns acessórios da moto, vimos se valia a pena colocar ou não o banco do Pedrinho, enfim, fizemos várias alterações na época na moto. Só que mesmo assim, dos pontos principais
Por exemplo, ferramentas, a gente não levou. Se tivesse furado um pneu, seria uma situação bem complicada. A gente não tinha um reparo de pneu para fazer o conserto. Então hoje, não, nenhum A alicate. gente tinha uma moto e um sonho. E o dinheiro para gasolina e pedágio. E assim fomos. Hoje a gente vê que um pneu pode furar, independente da moto nova ou não. São coisas simples. Hoje até vejo que é mais fácil pecar pelo excesso, né? Sim. Levar ferramentas Porque que a gente consegue usar. Pesa Sim. no baú. Sim, pesa e faz volume. Mas Sim. hoje, mais em viagens mais longas, ok, levar esse monte de ferramenta. Agora, até mesmo aqui no Brasil, eu vejo que é bem mais tranquilo, justamente porque a gente é bem rodeado de cidades, não tem o problema da língua, então é bem mais sossegado quando a gente compara com viagens internacionais. Após isso, claro, a gente conheceu muitos outros lugares, serviram de aprendizado, né? Desde Chile, Uruguai, Argentina, muito lugar que a gente já foi tudo de moto e foi só coisas boas. Melhoramos muito o planejamento, inclusive quem foi até no encontro, alguns comentários que eu fiz o planejamento do encontro diversos, quem acompanhou no Instagram viu, foi muito legal. A gente fez agora no feriado da Páscoa, estou para soltar o vídeo no canal, mas ainda não tive oportunidade de editar as imagens. Possivelmente quando esse vídeo sair no ar, ou o vídeo já estará no YouTube, ou estará em processo de término de edição. E as mais de 70 pessoas que foram, nossa, como o planejamento foi bom, você falava que o deslocamento ia ser de tanto tempo, a parada em tanto minuto em tal lugar, e era cumprido certinho. Justamente por saber mais ou menos o tempo que ia demorar e já ter aprendido muita coisa com esses erros passados. Inclusive, eu que não fui nesse encontro, como eu tinha esse planejamento em casa, eu fazia minhas coisas, quando eu sabia que era o horário deles pararem, eu já ficava mais esperta no celular, no WhatsApp e realmente estava muito pontual. Nem eu acreditei. Mas é com o tempo, né? Se a gente vai desenvolvendo com os erros e acertos. Sim. Pessoal, acho que os erros principais foram esses. No final, tudo serviu de aprendizado. E assim, claro, tiveram outras situações, como GPS, celular, enfim. Mas isso já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. E qualquer dúvida deixe nos comentários, mande direct lá no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!